Boa noite, pessoal. Meu nome é Mirela Carla. Está no ar mais um Autospod, podcast mais atípico deste Brasil. Uma salva de palmas! Muito bem, estamos aqui nos bastidores do Congresso TSP, aqui em São Paulo. Muita gente bacana participando. E eu, que não sou boba nem nada, tô o quê? Catando a galera aqui para conversar comigo, não é mesmo? Aliás, você que está aí nos assistindo, se você não se inscreveu ainda no canal, o que você está esperando? Me dá essa bolinha, custa nada na vida. Se inscreve, dá o seu like, compartilha, né? O intuito do canal é levar informação gratuita e de qualidade para o máximo de famílias e pessoas, profissionais possível, né? É tornar acessível ciência, informação correta, né? Com segurança. Então, quanto mais vocês participam, mais o YouTube e as plataformas digitais entendem a relevância desse assunto e entregam para mais e mais pessoas. Então, eu conto com essa ajuda de vocês aqui para fortalecer a nossa comunidade Autospod. Então, vamos ao tema de hoje. Hoje abordaremos diagnóstico tardio em mulheres. Por que é tão difícil, né? Quando são mulheres nível 1 de suporte, a gente costuma observar na casuística diagnósticos feitos cada vez mais tarde, assim, não tão precoce. Isso se dá por quê? Qual é essa dificuldade? Tem tanta diferença na manifestação desses sintomas? O que seria esse masking que a gente escuta falar? Então, para conversar aqui comigo, recebam com muito carinho esta médica que é de Foz do Iguaçu, tô falando errado? Tá certíssimo. De Foz do Iguaçu, né, que eu já tenho namorado ela há um bom tempo aí, vendo o doutor Tiago. Recebam com muito carinho a doutora Adriana, uma salva de palmas. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Estava ansiosa para estar aqui com você, né? A gente já tem se esbarrado em alguns momentos e ainda não tinha tido essa oportunidade. E acompanho você no YouTube, assisto, né, no Instagram, e eu falei, bom, tem que chegar o meu momento também, né? E aí estamos aqui hoje. E para falar de um tema que para mim é um tema muito caro, que eu gosto muito de falar, porque eu vivencio ele na prática, e embora seja pediatra de formação, acabei vendo a necessidade de fazer também esse tipo de atendimento, porque as mães chegavam com as crianças e a gente não tinha para onde encaminhar, ou, né, não tinha profissionais que pudessem dar essa ajuda. E por eu vivenciar, eu acabei estudando muito e a gente começou a atender. E assim, tem aparecido cada vez mais mulheres, cada vez mais mães que se identificam, e a gente vê que é o momento da gente falar sobre isso para que elas tenham a oportunidade de chegar ao diagnóstico, se assim for, para se conhecer e para daí para frente poder começar a ter uma vida com mais qualidade, com mais alegria, entender as suas limitações, trabalhar para que, né, aquilo que pode ser trabalhado. E isso tem sido a nossa nova missão, né? Um caminho novo que a gente escolheu e que, para mim, é muito gratificante. No seu perfil, você tem postado conteúdos nesse sentido? É um perfil ativo no Instagram? Eu uso... até então, eu falava muito sobre o autismo em crianças e o TDAH, que eram duas coisas que eu mais trabalhava. E, ultimamente, eu tenho trazido alguns temas do autismo feminino e tem chegado muitas mulheres que elas se identificam e falam, nossa, doutora, eu vi seu post e, você está falando de mim, e como é que eu faço para investigar? E aí, qual que é o próximo passo? O que é que eu faço? E a gente vê que, assim, muitas se identificam, meninas mais novas, mas muitas mulheres, assim, de 50 anos, de 60 anos, que uma vida sem saber quem é de verdade, percebendo as limitações e as dificuldades, mas sem ser acolhida nessa dificuldade da maneira que precisaria ser, né? Porque do meu exemplo, por exemplo, abafa, né? Mas eu tive vários diagnósticos antes de chegar no diagnóstico de autismo, e eu só cheguei quando meu filho foi diagnosticado. Ah, foi através dele primeiro. Que idade que ele tem? Meu filho vai fazer 8, ele teve o diagnóstico aos 5 anos. Certo. E olha, eu sou pediatra e ele só teve o diagnóstico aos 5 anos, né? Porque é nível 1 de suporte. E quando eu comecei o processo, né? Foi até o Tiago quem diagnosticou meu filho, a gente começou esse processo, eu falei, mas ele sou eu, gente. Peraí, vocês estão querendo me dizer alguma coisa, né? O que está acontecendo? Porque eu já tinha diagnóstico de TDAH. Você tinha? O de TDAH ele veio um pouco antes, mas também já foi tardio. E aí eu comecei a falar, não,
E aí, atendendo as crianças, principalmente as meninas, quando as mães chegavam, né, e a gente recebe muitas que já têm diagnóstico e que às vezes vêm para a gente reavaliar tratamento, elas começavam a contar e eu falava, mas eu quando criança eu era assim, né? E para mim não era nada demais. Por quê? Primeiro que na faculdade a gente não vê autismo. E segundo que nós médicos também, por não vermos e por não estudarmos a fundo, tínhamos aquela ideia fixa do nível 3 de suporte, né? Autista é aquele do nível 3. Abaixo Sim. disso não é autista, é qualquer Sim. outra coisa. Então eu ia no psiquiatra, o psiquiatra, não, mas você está com depressão. Não, mas isso é ansiedade. Não, isso é síndrome do pânico. Não, isso é anorexia. Isso é não sei o quê. Várias outras coisas, mas nunca chegava no autismo, nem cogitava essa possibilidade. E aí eu comecei a estudar e buscar informações sobre o autismo em mulheres, né? Que até então eu nem sabia também que se manifestava de uma maneira diferente. E vendo nas crianças, eu falava, mas essa menina é completamente diferente dos meninos que eu recebo com autismo, né? E aí eu fui estudando e fui vendo, realmente, é completamente diferente. E é óbvio que tem que ser diferente. Nós somos seres que fisiologicamente funcionamos completamente diferente. Sim. Né? Testosterona, estrogênio, progesterona, nosso funcionamento, sendo atípico ou não, é diferente entre homens e mulheres. Então é natural que as manifestações venham de outra forma. E aí eu comecei a entender que não se faz o diagnóstico porque não se sabe o que buscar. Né? Você não sabe o que buscar de sintoma na mulher. Se você busca o sintoma clássico, você não vai encontrar. Porque, mas você conversa. Não, você olha nos olhos. Não, mas você tem amigos. Nossa, mas você fez 2 faculdades. E aí você vai, realmente, eu devo estar ficando doida, não é nada demais, né? E aí fui estudando e fui vendo. E a história vai se repetindo. Sim. Em cada mulher que chega até mim, a história é sempre muito parecida. Né? No seu perfil, como que tá o seu perfil do Instagram? dra.adriana Moraes. Então, pessoal, sigam a Adriana. E a Lara e o Juninho colocam aqui o @ também da doutora Adriana, para vocês acompanharem, né? Porque a gente tem que buscar perfis seguros, né? De pessoas que a gente confia, a gente acha muita coisa na internet, e aí para filtrar, né, Adriana, o que é bom, o que é ruim, a gente ouve muita bobajada, né? Então, um perfil seguro, né, de fonte segura, uma pessoa que vivencia isso, não só da forma profissional, né, mas pessoalmente, em casa. Então, já é uma visão muito completa. Então, sigam o perfil da doutora Adriana, né, para ter essas informações, esclarecer, para refletir e, quem sabe, até se reconhecer, né, se reconhecer. Eu acredito até que os 2 principais pontos de um diagnóstico tardio feminino, além do masking, né, que as mulheres fazem, que a gente vai falar sobre isso, mas até as questões culturais nossas, né, o que se espera de um homem e o que se espera de uma mulher. Então, uma menina quietinha, que fala pouco, que não se manifesta, que também não te olha tanto, né, tudo bem, olha que maravilha. Né? A mulher é criada para ser submissa, para saber se colocar no lugar dela e não, né? Então, assim, culturalmente eu brinco que a gente começa a fazer terapia comportamental no dia que nasce, né? Você grita, já falam, mas você é princesa. Menina, não se comporta assim. Que feio, você é tão linda, por que você está fazendo isso? E você vai ajustando o seu comportamento, né? Então, porque existem estudos que mostram, por exemplo, que quando a mulher tem o autismo nível 2 ou 3 ou com deficiência intelectual, ela é diagnosticada porque aí o comportamento, ela já não vai ter esse mascaramento, essa camuflagem que a gente aprende a fazer desde muito pequeno. Porque você vai sofrendo repreensão e vão te corrigindo e você vai modulando o seu comportamento. Mas isso tem um preço muito alto, porque você vestir um personagem todos os dias custa muito caro. Sem dúvida. Né? Você tem que estar o dia inteiro racionalizando as suas ações e mesmo assim eu falo que eu dou varada na água o tempo todo e assim, eu só sei que eu fiz alguma coisa porque a pessoa mudou o semblante e fala, eita, falei, é o que não era para falar, agora o que foi eu não vou saber agora, talvez lá na frente eu entenda, né? E aí você passa o seu tempo todo assim, e aí desde muito pequeno começam as críticas, né? Porque você é esquisita, não, essa menina é estranha, ela é toda quietinha, ela é toda isolada, não, é só porque ela é tímida, aí você vai recebendo carimbos e mais carimbos e você vai se apropriando daquilo, né? Então você começa a achar que aquilo é natural.
que você é daquele jeito mesmo. Eu falo que, assim, quando eu comecei a fazer o meu processo diagnóstico, eu nem sabia que eu mascarava tanta coisa. E aí a psicóloga ia me perguntando as coisas e eu falava para ela, você faz tal coisa? Sim. Automaticamente eu dizia para ela, mas isso todo mundo faz? Ela, não. Por exemplo? Ninguém faz isso. Por exemplo, o contato visual. Eu tenho uma dificuldade tremenda com contato visual. Tá. Às vezes eu converso um tempão, se alguém fala assim, nossa, você viu que cor linda dos olhos? E eu não vou saber, mas eu vou saber que estava de brinco, que não pintou o cabelo, que estava com a raiz branca, porque eu começo a olhar para cá, para o meio da sobrancelha, para ali. E, eventualmente, eu já faço. Por quê? Minha mãe sempre falava, para de falar sem olhar nos olhos da pessoa, porque você está falando mentira, senão você não vai ser confiável. Então, eu treinava. Dou aquela passada, não é que eu não faço nada de contato visual, mas se a pessoa começar a olhar dentro dos meus olhos, eu quase, assim, parece que tá me dando choque, né? E aí eu falo, não, isso é natural, as pessoas, ninguém fica encarando o outro dela. Adriana, é natural olhar no olho da pessoa falando, né? Leitura dela, você consegue, quando você tá lendo, imaginar as cenas e tudo mais? Daí eu, sim. Ela falou assim, mas você cria os personagens? E eu falei, nunca tinha parado pra pensar. Eu falei, não. Eu sou a personagem na maior parte dos livros ou as pessoas que eu conheço. Porque é uma dificuldade da criatividade, de modificar algumas coisas, né? E aí, muitas coisas eu fui vendo que, assim, não era natural. E eu brinco que no processo, minha mãe já é falecida, ela precisou pedir uma avaliação com o meu marido para buscar informações, né? Já tem mais de 14 anos casada, ela falou, seu marido vai me trazer essas informações. E na minha cabeça eu falei, beleza, vai vir tudo normal, meu marido não vai ver nada de errado, nunca falou nada comigo, e na hora que saiu eu falei, oh meu Deus, onde que esse homem via isso tudo, né? Então, assim, você vai vendo que você pensa que está mascarando, você faz um esforço tremendo, mas no final as pessoas percebem que você tem um funcionamento completamente diferente delas, né? Então esse mascaramento, além dele trazer toda essa dor, ele não funciona como deveria funcionar. Na minha adolescência, eu conto muito para as meninas que, assim, dos meus 15 até os 21 anos, eu usava roupa emprestada. Não porque eu não tinha roupa, mas porque para ficar parecida com as demais meninas e não me destacar e ser esquisita, porque quando eu usava o que eu gostava, todo mundo fala, você é estranha, que roupa esquisita é essa? Daí eu falava, então vou usar logo a delas, porque daí eu fico igual todo mundo e dá tudo certo, né? Só que isso vai anulando a nossa personalidade. Chega um momento que você realmente não sabe mais quem você é. E esse momento veio para mim depois que eu tive filho. Porque um dia eu acordei, eu olhei para o espelho e falei, quem que é essa pessoa? Porque eu fui tirando tantas partes minhas para caber no padrão dos outros que eu não sabia. Aí foi quando começou tudo a desandar e aí, né... Enfim, estava na hora do diagnóstico mesmo, acabou vindo o diagnóstico. E quando você tem um diagnóstico, você faz uma retrospectiva, você consegue perceber que até algumas escolhas da sua vida, elas não foram suas, né? Eu falo que foram escolhas de manada. Porque como eu não sabia nem quem eu era, se todo mundo casa, eu caso também. Se todo mundo faz tal coisa, eu faço também. Por quê? Porque só eu não vou fazer, mesmo que aquilo não faça sentido. Porque ter o diagnóstico é muito mais complexo do que as pessoas imaginam. É você entender que o seu funcionamento é completamente diferente. O teu cérebro faz uma avaliação dos fatos e do ambiente de uma maneira diferente. Eu tenho diversas alterações sensoriais. Você tem? Muitas. Auditiva, olfativa. Eu não gosto de toque, eu não gosto que me abrace. E aí você imagina, eu me casei. E meu marido não pode ficar me encostando. E aí até ele é muito compreensivo. E hoje ele consegue entender o porquê. Mas durante muito tempo isso era uma dificuldade. Porque ele não sabia porque que eu não tolerava. E aí ele insistia e eu ficava irritada. Falava, para de ficar me pondo a mão. Por que toda hora põe a mão, né? Porque eu não gosto. Daí hoje a gente consegue entender essas limitações e trabalhar dentro delas. É claro, eu tenho que ceder do meu lado, ele cede do dele, mas a gente encontra um equilíbrio. Mas pensa bem, no primeiro momento que ele fala, essa mulher, ela não gosta de mim, como é que casa comigo, não quer que eu ponha a mão nela? Como é que essa mulher não me dá um abraço, essa mulher não me dá um beijo? Eu não consigo falar dos meus sentimentos, eu não consigo, às vezes, fazer uma leitura correta do sentimento do outro. Eu falo que se eu chegar e você tiver com uma cara diferente, eu vou sempre falar para você, você tá chateada comigo? Aconteceu alguma coisa? Por quê? Eu identifico tudo como raiva. Tá chateado, fiz alguma coisa. Aí você, não, tô cansada. E aí você, uma vida inteira fazendo isso com um monte de falha de comunicação. Isso gera falha de comunicação. Né? Então, assim, eu não consigo chegar e perceber que você tá triste para vir te consolar.
né? Hoje, tô com quase 50 anos, é claro que eu já tenho alguma coisa, eu já faço as perguntas mais corretas, mas certo. Quando eu era mais nova, não. E aí isso vai somando, gerando insegurança, gerando dificuldade, né? Dificuldade na vida profissional, porque você às vezes é mal interpretada, né? Então, nossa, ela é grossa, olha o jeito que ela fala, né? Nossa, eu precisava falar desse jeito. Mas eu só respondi o que me perguntou, não estou entendendo, né? Então isso tudo vai acontecendo e você vai somando. Quando você tem um diagnóstico, você consegue entender o porquê isso acontece, você consegue manejar de uma maneira mais correta, né? Então, eu já sei, eu penso antes de falar um pouco mais, ou se eu perceber que eu falei, eu vou falar, você entendeu o que eu falei? Ficou esquisito isso que eu falei, né? Você ficou ofendida? Presta atenção, não era isso. Eu queria te dizer outra coisa, eu já consigo perceber. Tá. Mas hoje, né? Então, eu vejo que as mulheres todas acontece isso, né? Eu tive pacientes que, por exemplo, eram mandadas embora do emprego, porque você é excelente, mas você precisava socializar com as pessoas. Todo mundo acha que você não gosta de ninguém, que você é metida, e é difícil você ficar num ambiente de trabalho assim, né? Daí ela falou, doutora, eu não aguento mais, sempre tem um mais, você é ótima mais. E aí, esse mais eu já sei o que vai ser, só que eu não consigo chegar e ficar batendo papo e fazendo as coisas. E aí, com a pandemia, muitas pessoas foram fazer o trabalho online, em casa, e na hora de voltar, eles falaram, não quero nunca mais voltar, porque eu tô super feliz aqui, eu não saio daqui nunca mais. E aí foi uma dificuldade tremenda, né? Porque nós somos seres sociais, a gente vive em comunidade, não dá para você se trancar na caverna e nunca mais sair. E aí foi quando eles começaram a ver que a dificuldade, né, essas mulheres começaram a chegar, porque elas falaram, a minha dificuldade é muito maior do que eu pensava, porque eu não sabia que eu podia ficar bem trancada dentro de casa. E aí agora eu não quero mais passar por aquelas coisas que eu passava. Sim. Né? E aí foi quando muitas mulheres começaram a perceber essa dificuldade. Você sabe que num bate-papo que eu tive com a Andrea Werner, e ela também teve diagnóstico tardio e tal. E ela me contando a carreira profissional dela, né? Ela sempre participava de trainees, né? Para entrar em empresas, grandes corporações e tal. Então, ela pontuava sempre muito bem. E nas avaliações dela, sempre vinham questões assim, você tem a cara emburrada, você tem a cara brava, as pessoas se afastam, têm medo de você, né? E que um dos chefes uma vez falou, André, você não pode sentar só com quem você gosta, você tem que sentar e conversar com quem é preciso, né? É o seu papel fazer isso como representante da empresa, né? E tal. E ela foi demitida de todas essas grandes corporações que ela entrou, por conta dessa dificuldade. Ela falava assim, eu não tô brava, assim, a minha cara, ela é assim, né? E eu tenho uma prima adulta, autista também, e ela fala que quando ela tá muito sobrecarregada também, como se o rosto dela congelasse. Não, vai derretendo ao longo do dia, assim, o olho fica mais caído, a boca, assim, mais caída. Então, recentemente ela foi num teatro que ela queria assistir um stand-up e tal, que ela adora, o comediante, nananã, e atrasou muito. E toda aquela coisa de ficar ali presa, muito falatório ali dentro e tal. E aí ela tirou foto, assim, né? E ela realmente, o semblante dela era uma coisa, assim, parecia que ela tava até... Sofrimento, né? Sofrimento, exato. Sofrimento. E mais sisudo também, que você fica com aquela cara derretida, assim, né? Não é uma cara amigável, né? Não é. E aí, depois ela adorou a peça, ficou super feliz de ter ido e tudo mais. Mas até as manifestações, assim, né? Físicas, sim, né? Disso. Físicas. E a Andrea também disse isso, que o rosto dela também derrete ao longo do dia. Se ela tira uma foto, tipo, os olhos, a boca, assim, tão diferentes, tipo, no começo da manhã e no fim da tarde, assim, né? Dos impactos desse esforço demasiado, né? De sobrecarga social. Social e sensorial. Sim. Eu só fui entender, por exemplo, essas questões sensoriais depois do diagnóstico. Eu, desde muito pequena, eu tive seletividade alimentar, até 8 anos eu só comia arroz, farinha, tomava Nescau. Né? Mas na minha época não se fazia diagnóstico de autismo, né? Eu tenho 47 anos, autismo era somente nível 3, né? Até porque era DSM-4, era tudo muito diferente. E
era sempre assim, muito séria, sempre com a cara fechada. E as questões sensoriais, a gente ia passear, eu tenho 2 irmãos, né? E, vamos pro Play Center, eu era daqui de São Paulo, né? Eu morava aqui. Chegava lá e eu começava a passar mal. E aí, mas é fresca já. Aí meus irmãos iam no brinquedo e meu pai tinha que sair comigo para um canto, me tirar de perto das pessoas, porque minha pressão estava caindo. Não era muito barulho. Era calor, era gente me encostando. É a ansiedade de 2 horas numa fila de brinquedo, chegava perto e eu começava. Náusea, e tudo ficando preto, né? E sempre isso acontecia várias vezes. E aí você vai entendendo assim, realmente ela é fresca, né? E antigamente eu falo que a terapia era diferente, né? Tem seletividade alimentar, deixa ela sem comer. Sim. Eu lembro nitidamente da minha mãe ter me deixado 3 dias sem comer nada, porque eu ficaria com fome e eu comeria qualquer coisa. E eu nem água botava na boca. Quando eu dormia, ela me dava mais de 1 litro de Nescau na mamadeira, porque, coitada, ela devia ficar angustiada de saber que eu não estava comendo, mas os outros falavam, deixa sem comer. Ia no médico, o médico falava isso. É porque ela é muito mimada, porque eu com 2 anos, 2 anos e meio, eu tinha crises, fazia birra, prendia o fôlego até desmaiar, é porque ela é muito mimada, vocês fazem muita vontade dela, dá um tapa na bunda dela que ela vai parar. Né? Então, assim, foram coisas que foram fazendo, tentando remediar, mas que Sim. Você vê que já existiam sinais, porque as pessoas falam muito assim, agora tudo é autismo. Como que você era normal até ontem? Eu falo, você só conhece um pedaço da minha vida. Quando você faz a retrospectiva, você vê que os sinais sempre estiveram ali, eles só não juntaram os pontos para chegar no diagnóstico, né? Sim. Essa questão do semblante que você está falando, eu tenho a cara muito fechada. Você é uma pessoa com a cara séria. Eu fico sempre de cara séria. E hoje eu me policio, eu falo que eu dou risada de tempos em tempos. Você fala, acho que tá na hora de sorrir novamente, Põe um alarme, né? Vou colocar um alarme. Porque senão já tá ficando esquisito. E se eu começar a me concentrar e estiver falando, né, por exemplo, numa consulta, dando um feedback para a família, eu fecho o semblante, mas não porque eu tô brava, porque eu tô envolvida ali. E eu sempre acontecia isso, né? Eu tava atendendo a família, falava, nossa, fui super fofa, a pessoa vai ficar super feliz com a minha consulta. Daí a enfermeira vinha e falava, nossa, doutora, ela falou que você é muito brava. Eu falei, o que eu fiz que ela achou que eu sou brava? Não é, porque o meu semblante fica fechado e eu tenho uma pragmática muito incisiva, eu falo muito diretamente e firme, né? Assim, como se eu tivesse dando uma ordem, talvez a pessoa interprete, né? Isso foi coisa que eu tive que começar a perceber, que eu falei, bom, isso é um problema na comunicação e é um problema na minha vida profissional, eu não estou dando ordem, mas como estou te passando uma informação e né? Metralhando a pessoa fala, nossa Deus, mulher é brava, né? Não vou nem perguntar nada. Então, isso são coisas que eu fui trabalhando, mas que geram um problema, mas que tem a ver com muita coisa sensorial. Porque, por exemplo, eu não tenho a percepção da fome. Quando eu percebo que eu estou com fome, eu já estou quase fazendo hipoglicemia e eu já estou com muita fome de comer desesperadoramente. Eu não percebo a vontade de fazer xixi antes de eu estar quase fazendo xixi nas calças. Mesmo eu já sendo adulta. Sim. E aí isso gera um desconforto físico que eu não consigo identificar de onde está vindo. E meu humor começa a mudar. Então, às vezes, se eu trabalhar um período muito longo, né, emendando uma consulta na outra, vai chegar no final do dia, eu estou destruída, dá dor nas costas, dá enxaqueca, dá um monte de coisa, porque eu não tenho essa percepção. O frio mesmo, eu tenho muita dificuldade com frio, mas eu não percebo. Daí eu começo a enrijecer toda a musculatura. Isso tudo por alteração sensorial. E aí, quando o psiquiatra fez o diagnóstico, né, ele falou, olha, eu vou te encaminhar para o TO, porque você tem muita alteração sensorial. Daí eu falei, eu não vou no TO, porque eu não vou ficar pendurando em malha. E daí ele falou assim, Adriana, não é nada disso que vai fazer, porque até então eu nem tinha noção do que poderia ser feito com adulto. Com adulto. E hoje em dia a gente não tem ainda profissionais que trabalhem com adulto. Você faz o diagnóstico, você tem pouquíssimos profissionais. Você até, às vezes a pessoa fala, não, atendo. Mas atende sem saber o que tem que fazer com a gente. Porque você pegar uma criança que não fala, ensinar a falar é uma coisa. Você pegar um adulto que já tem uma vida inteira vivendo daquela maneira, você conseguir fazer ele entender quais são as dificuldades que ele tem, como ele pode mudar, ensinar ele a mudar um padrão que ele já faz há 40, 50 anos, é muito diferente. Muito. E aí, essa é uma das dificuldades que eu tenho, né? Eu atendo as mulheres, por um período eu atendi até alguns homens, com diagnóstico tardio. Hoje em dia eu prefiro atender somente mulheres porque envolve tanta coisa
íntima, quando você começa a fazer, que eu falei, eu não tenho estrutura para fazer isso com os homens, né? E com as mulheres eu consigo ser mais empática e eu consigo entender um pouco mais. Sim. Porque não é somente isso, envolve todas as esferas da vida dessa mulher. Sim. Todas as esferas, a sexualidade dela, tudo foi vivido de uma maneira inadequada. Né? Assim, é muito comum elas falarem, por exemplo, que tem muita dificuldade com o sexo, mas elas se forçam a fazer. Mas por quê? Porque tem alteração sensorial. Então, eu fui estudar, eu falei, bom, o que tem aí? E aí você vai ver que existe índice muito mais alto de vaginismo em mulheres autistas. Por quê? Tem a relação psicológica. Como você não gosta do toque, você sabe que a pessoa vai te acariciar e tudo mais, você já não consegue relaxar e se entregar. E aí aquilo se torna um momento desconfortável, o que era para ser prazeroso. Então precisa trabalhar esse momento e empoderar essa mulher para ela entender como que ela gosta que seja. Por quê? Isso é uma parte importante da vida. Sim. Né? E que não se fala sobre isso. Não se fala. Não se fala. É um tabu. Você não ensina sexualidade para as crianças. A gente aprende no supapo, né? Conforme as coisas vão acontecendo. E você fala, bom, todo mundo diz que é bom. Todo mundo diz que tem que fazer. Eu não posso falar que eu não gosto e eu não posso falar que eu não vou fazer, senão eu vou ficar sozinho o resto da minha vida. Que triste, e aí né? você se sujeita. Sim, para encaixar de novo. É mais uma encaixar. mágoa que você vai levando, porque você precisa... Então, né, assim, as pacientes contam, e aí a rigidez, por exemplo, né, assim, doutora, não dá, porque não é só chegar e vamos fazer hoje. Não, eu não estou programada para fazer hoje. E aí fica naquela dificuldade, né, o marido fica bravo. Aí até teve uma que falou assim, a gente tem horário, a gente tem marcado. Tal dia da semana, tal horário é o dia que a gente vai namorar. Porque ela se sente mais confortável porque dessa ela forma. tem previsibilidade. Sim. Porque se ela estiver programando que ela ia assistir uma série e o cara quer namorar, ela já vai falar, não, mas eu estou programada, passei o dia inteiro esperando. Né? Existe essa questão da rigidez, essa necessidade da previsibilidade. E são coisas que você só depois do diagnóstico consegue entender. Sim. Até então você fala, não sei, acho que eu não gosto dele, eu acho que... Não sei, né? Porque... Sim. Não sinto essa você não vontade, acha resposta, né? Para todos aqueles comportamentos, sentimentos, assim, você não consegue dar nome para aquilo, você só sabe que você tá por fora, né? Todo mundo indo para um lado e você indo para o outro. Isso da terapia ocupacional e integração sensorial para adultos, eu soube que existia em um bate-papo que eu tive num episódio com a Tabata Cristine, que ela também é autista, adulta, né? E ela dizendo que foi muito importante para ela, até mesmo para ela conseguir, não só do autocuidado, mas para ajeitar a casa, arrumar as coisas, para limpezas domésticas, né? Pela aversão que tinha, essa questão sensorial. E como que é feita essa intervenção de TO, assim, para adultos? Então, ela vai... Assim, eu não passei ainda. Você ainda não foi? Eu ainda não fui. A gente tem um grupo, né? Eu faço parte de um grupo que até de WhatsApp, que é com uma terapeuta ocupacional que trabalha com integração sensorial em adultos. E ela trabalha muito essa questão da previsibilidade, da rotina, porque algumas coisas a gente já não vai conseguir modular como você faz numa criança que tem neuroplasticidade. Sim. Né? Então, você faz um trabalho com a criança, você consegue desensibilizar e tornar aquilo... Com o adulto, a gente já não tem essa neuroplasticidade. Então, por exemplo, uma das coisas que eu aprendi muito com ela foi pausas esquemáticas. Se eu fico com muita sobrecarga sensorial, porque ou é a temperatura, ou é a luz, ou é o barulho, então talvez eu trabalhe 2 horas e depois de 2 horas eu tire 15 minutos para apagar a luz e para ficar ali, para me regular novamente. Perfeito. E aí você dá um descanso e você consegue voltar e tolerar por mais um período, porque querendo ou não, eu vou ter que passar por isso. É a minha profissão, é o meu trabalho, eu vou ter que cumprir. Mas eu posso fazer adaptações, eu posso fazer, trocar uma lâmpada branca por uma lâmpada amarela para ter um pouco menos, né? Colocar um isolamento acústico. Né? Eu tenho pacientes que eu pedi, por exemplo, para que saíssem da sala onde tinha 5, 6 baias e que todo mundo fala ao mesmo tempo, que colocasse num lugar mais isolado, que ali ela conseguiria trabalhar com mais conforto. E, eventualmente, né, eu falo, você, de tempo em tempo, vai lá tomar um cafezinho e fala oi pro povo, né? Não vai se trancar ali e nunca mais sair. Mas porque aí ela fica mais confortável e ela consegue ter mais produtividade. Sim. Isso é importante a gente reforçar, porque quando você pede
uma adaptação para a empresa se fecha e ela acha, vai começar a frescura. No entanto, quando ela faz a adaptação, e a gente não pede coisas mirabolantes, ninguém pede. São adaptações pequenas, simples, né? É trocar uma cadeira, colocar, por exemplo, uma cadeira giratória, se ela tem necessidade de movimento, ela pode se balançar ali, né? Permitir que ela use um fone para diminuir um pouco daquele ruído. Você melhora a produtividade, ela se torna um funcionário muito mais positivo para a empresa com uma coisa pequena. Sim. E às vezes a gente vê que até nisso as empresas não querem, porque elas acham que você vai começar com uma demanda infinita e que isso não vai acabar nunca. Ah lá, já vem com essas coisas. E não é, se ela não quisesse trabalhar, ela não estava se esforçando tanto, ela só quer trabalhar feliz, como as demais pessoas. É a mesma coisa que a gente observa com as crianças nas escolas, né? Eles pensam que você vai começar a pedir um milhão de coisas. Não, gente, são coisas pequenas, mas que pra gente faz muita diferença. Hoje, eu trabalho em consultório, então hoje eu faço a minha agenda, hoje eu tenho controle sobre o meu ambiente, mas eu fazia plantão. E no plantão, a previsibilidade zero, é bagunça, é barulho, é isso, é aquilo. Você está fazendo uma coisa, estão te gritando para fazer outra. Eu desregulava completamente, eu voltava para casa. Quando eu comecei a fazer plantão, e naquela época eu não sabia porque era, mas eu ficava 3 dias deitada, shutdown, não tinha força para falar. Hoje, eu já entendo qual era o problema, tanto que hoje eu falo, eu não faço, e se eu tiver que fazer plantão, é um plantão muito isolado, muito pontual, e dali depois eu não posso ir para fazer nada, já não tem nenhuma programação, eu já entendo que eu vou precisar de um tempo para me regular. E aí, isso você vai aprendendo. Então, eu falo muito com as minhas pacientes, assim, começa a olhar para você. Isso. Busca autoconhecimento. Estou desconfortável por quê? Porque a gente vira, eu falo que eu sou uma criança pirracenta. Eu entro no modo de ficar nervosa, eu não enxergo mais nada, eu só fico brava. E aí, hoje eu tenho trabalhado antes de chegar no brava. Isso, exato. Peraí, o que eu estou sentindo? Isso é fome? Será que é fome? Então, eu tenho estratégias, por exemplo, de hoje eu faço xixi de 3 em 3 horas. Já que eu não percebo a vontade, eu levanto mesmo. Se eu não tiver vontade, faço xixi. Água que eu não bebia, porque eu não percebia sede, ando com a garrafa. Daí eu sei, bom, só bebi meia garrafa, então vou tomar essa aqui, já vou buscar mais uma, e eu consegui começar a colocar isso na minha rotina. E com isso, eu tenho um pouco mais de bem-estar, porque eu tenho bem-estar físico, porque o corpo gritava também, saúde, né, gente? Imagina. O corpo gritava. E aí, agora eu consigo ter controle. Então, você começa a ter controle sobre as suas reações, né? Sobre a sua vida, é claro, dentro de um limite do que é possível, mas isso já faz muita diferença. E aí você vê a importância de ter o diagnóstico. Isso é muito importante, porque é muito comum elas falarem assim, às vezes elas chamam no Instagram, né, no direct, falam, nossa, doutora, eu acompanho, eu vejo que a senhora parece que está falando de mim, eu me vejo nas coisas, né, porque eu costumo trazer muito, principalmente nos stories, coisas do meu dia a dia. Exemplos práticos. Exemplos práticos, para que as pessoas entendam, porque às vezes vê assim, mas ela tá ali, nossa, ela é médica, ela trabalha, não tem problema nenhum. Eu falo, gente, vocês não têm, assim, as dificuldades. Então, eu preciso mostrar para eles, não porque eu quero reafirmar o meu diagnóstico, mas para que as pessoas possam entender que não dá para julgar só por um ponto da minha vida. Existem outras coisas envolvidas, né? E aí elas falam, mas buscar diagnóstico agora, essa altura, que diferença vai fazer na minha vida? Eu falei, toda, porque o dia que eu tive o meu diagnóstico, eu falo que eu nasci de novo. Eu olhei para trás e eu entendi que eu não sabia nem quem eu era. Ainda estou na construção de quem é essa pessoa, porque agora eu estou tentando avaliar e sentir com base no que é meu e não no que é dos outros. Porque antes, se todo mundo faz, eu tenho que fazer. Se todo mundo vai, eu tenho que ir. E agora eu falo, não, eu não quero ir, eu não gosto disso. E eu comecei a entender o que eu gosto e o que eu não gosto, o que me dá prazer, o que não me dá, o que me faz feliz, o que não faz. Porque, por exemplo, se eu te perguntar o que é qualidade de vida para você, você pode me falar, bom, eu acho que é ter uma casa boa, ter lá uma piscina com meu filho, sei lá, né? As pessoas acham que sucesso é ter uma BMW, lá. Isso para mim não faz sentido. Porque para mim, qualidade de vida é eu chegar na minha casa, ficar quieta, poder assistir uma série, poder ler meus livros, isso é completamente diferente. Mas a métrica que a gente tem enquanto sociedade, ela é baseada em pessoas neurotípicas. E a gente se sente na obrigação de caber dentro dessa métrica. E aí, às vezes eu pergunto, mas o que é para você qualidade de vida? A pessoa leva um choque, porque ela não sabe. Mas não é ter uma vida profissional boa? Não estou perguntando para os outros, é para você.
Porque se você sente diferente, se as suas emoções são lidas de uma maneira diferente, as suas sensações físicas são diferentes, claro que para mim vai ser diferente do que é para você. Sim. Né? E isso é uma construção que a gente precisa fazer, mas só vai ser feita quando você se conhecer. Sim. Porque se você nem sabe quem você é, o que te oferecerem você vai ter que aceitar. Então, é caminho. O diagnóstico é muito importante, até para essa autoaceitação daquela menina lá de trás, né? A adolescente lá de trás, e de você olhar assim, não, eu te acolho, né? E ressignificar. Isso. Ressignificar aquelas experiências, porque às vezes a gente recebe, assim, com muita mágoa da mãe, muita mágoa do pai, muita mágoa do marido, do ex-marido, de qualquer coisa, assim, porque sofreu algum tipo de violência, né? Assim, não somente física, violência psicológica, você ser criticado o tempo todo, Sim. ou a pessoa te forçar a fazer coisas que você não queria, porque, como que não vai? Você tem que ir, você tem que fazer. E aí eu falo, olha, quando a gente tem um diagnóstico tardio, a primeira frase que você tem que falar é a que eu falei. Porque quando eu desci, eu comecei a chorar e falei, tudo que eu passei, eu precisava só de uma mão estendida. Se eu tivesse alguém que tivesse feito o diagnóstico, eu não tinha passado. Talvez tivesse. Talvez tivesse passado até por coisa pior. Mas comecei a entrar nesse looping de tristeza, eu falei, isso não é um lugar bom para eu ir. Daí eu comecei a racionalizar. Eu falei, eu não sabia, mas ninguém mais sabia também. Então as pessoas reagiram com a informação que elas tinham naquele momento. Perfeito. Então ficar voltando lá atrás, fulano não podia ter feito isso comigo, porque ele não sabia. E se você não sabe o que está acontecendo com a pessoa, e eu, por minha vez, como eu tenho alexithymia, eu também não consigo informar para você o que está acontecendo. Eu te deixo no escuro, você vai reagir pelo seu instinto. Sim, sim. Então não tem, sabe? Isso foi curando muitas feridas e me dando a possibilidade de recomeçar. Porque se você fica lá só sofrendo e querendo, né, se pegar, você não vai ter efeito o teu diagnóstico. Você vai continuar doente. A ideia do diagnóstico é te dar força para você começar daqui para frente diferente. Isso. Mas isso é uma escolha. Sim. Né? Eu sempre falo isso, porque às vezes eu recebo algumas mulheres e elas querem um diagnóstico e elas levam um susto quando eu pergunto, mas qual é o teu intuito com o diagnóstico? Porque você tem que saber por que você está procurando um diagnóstico. Se for para você continuar sofrendo, só dizer que você tem isso tudo porque você é autista, não tem função nenhuma, não vai fazer diferença na sua vida. Você quer para ressignificar e daqui para frente você poder escolher? Então isso vai acontecer. Porque se você acha que é porque eu tenho problema no trabalho, você vai continuar tendo. Não, perfeito. Né? Não é uma muleta, não é para ser uma justificativa. É isso por causa do autismo. Eu sou assim, não, mas por isso mesmo. Então agora você entende a origem dessas dificuldades e aí você vai modificá-las. Exatamente. Tem que ser para isso. O mundo não vai perdoar por diagnóstico nenhum, nem de autismo, nem de mais nada. O mundo funciona dessa forma. Eles não conseguem ter empatia com as crianças. Você imagina que eles vão mudar todo o comportamento deles por um adulto. Mas não, é irreal esperar isso. Né? Não tem. Isso é irreal. Não tem. Então, e é muito difícil de conviver. Então, também não pode ser esperado todo esse movimento só do outro. Sim. Não existe isso. Relacionar é um movimento aqui, e nós vamos nos encontrarmos. Às vezes você está um pouco mais à frente, às vezes eu estou um pouco mais à frente, e a gente vai se encontrar, né? Sim. Então, o diagnóstico adulto, ele precisa ser para isso, para te impulsionar e mudar aquela trajetória que tem se repetindo, tem sido... o ponto zero no seu caminho. Daqui para frente eu vou fazer diferente. Mas... eu vou fazer diferente, não é esperar que o outro vai mudar. Eu não posso simplesmente começar, você vai ter que me aceitar porque eu sou autista. Não, isso não existe. Eu vou continuar fazendo assim porque eu sou autista. Não. Eu te aceito, mas você tem que me respeitar como qualquer outra pessoa. Maneira. Você também tem que respeitar o que eu gosto, o que eu quero. É um equilíbrio. Minha individualidade, exatamente. Então... eu acho que são processos mesmo de conhecimento. Então, vai tendo fases nisso, Sim. né? Eu percebo muitos autistas muito revoltosos a hora que tem o diagnóstico. Levanta muita bandeira. Mas também penso que é um processo, assim, acho que cada um tem o seu, né? A gente fala que é o luto ali. Você passa por fases, né? Você passa por aquela fase, tipo assim, agora eu vou chutar o balde. Agora eu também não faço mais nada que não seja do jeito que eu quero. E acabou, e você vai ter que me engolir. É o primeiro momento, porque você tá... eu falo que assim, e esse momento ele acaba tendo que existir, porque você tá vindo de uma coleira
coleira te prendendo há tanto tempo que você fica meio doido a hora que solta. Igual o cachorrinho, ficou muito tempo preso, tá correndo e correndo em círculo, você fica perdido correndo em círculo. Depois você vai começando a entender, não, peraí. Não é assim. Mas olha que também eu sou difícil. Eu falo assim, que Deus foi tão bom que me colocou um marido, né, que... Porque outra pessoa talvez não tolerasse, porque ele tolerou muita coisa. E eu tenho plena convicção disso. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil de lidar, né? Amém, Senhor? Eu era, né? Porque, assim, eu não sabia. E eu tenho uma das minhas características, porque isso, assim como é na criança, né? A gente tem subtipos de autismo. Existem características que são mais evidentes. E a minha é rigidez comportamental. Eu sou extremamente, eu sou igual uma mula. Se eu fincar o pé e falar que é não, e se eu falar que isso aqui é amarelo, você pode ficar falando que é azul até amanhã, eu vou ficar olhando pra você e falar, mas é amarelo. A rigidez é um pesadelo. Pra quem convive com a gente. E pra vocês também. Porque é algo sofrido pra todo mundo, é punitivo demais. Eu acho que é uma das coisas mais punitivas do autismo. Porque o indivíduo sofre muito com quebra de padrão, então é algo muito intenso. E é algo muito difícil de conduzir o tempo inteiro para quem está do lado, né? Então, meu marido é autista também, né? E tivemos... O diagnóstico dele apareceu juntamente com o do meu filho. Porque assim que... Até assim, a primeira... Eles são iguais. A primeira consulta, né, do meu filho já... A neuropediatra já falou, pai, vem aqui então, pai, senta aqui um pouquinho também, né? Mas ele não queria ir atrás também para formalizar, porque, o que vai mudar? Essa altura do campeonato. Não foi mudar, que foi piorando totalmente com o tempo em que ele não buscava tratamento e com as demandas da vida, né? As demandas sociais e as demandas de responsabilidade. E ele foi, assim, eu vivenciei um diagnóstico precoce do meu filho, com muitos atrasos, mas com uma intervenção adequada, intensiva. Então, eu vivenciei o meu filho de nível 2 e 3 caminhar para, não vou dizer nível 1, porque a seletividade alimentar dele ainda é muito importante. Mas meu filho tem desenvolveu fala complexa, parte cognitiva, de socialização, assim. Então, eu vi meu filho que tinha, assim, era um quadro em branco, nada disso veio para ele. Mas tudo que foi ensinado de forma estruturada, ele foi aprendendo todas essas habilidades. E o meu marido, eu assisti o outro processo. Nós estamos juntos há muitos anos, desde a época da faculdade, né? Então, aquele cara que eu conheci na faculdade, eu vi literalmente ele ir adoecendo, né? E se fechando cada vez mais, perdendo saúde, né, engessando tudo, ritualizando, escravizando assim a gente enquanto família por coisas que ele não conseguia mudar. Então, muito complicado. E aí foi a fala que eu disse, olha, por enquanto eu só parei um autista. A gente quer ter mais filhos, né? E eu brinco. Então, assim, eu tô tentando muito dar conta aqui. Mas você é adulto, cara. Eu sei que você é autista, eu sei das suas dificuldades, mas, cara, você é adulto e você é meu marido, você é meu parceiro, você tem sua responsabilidade. Então, você vai atrás de ajuda e profissional. Sim. Porque eu vejo com o meu filho todo o empenho que precisou para alterar a ordem dos Danones e a CUT que ele tomava, entende? Então, não é algo que adianta eu falar, mas você precisa mudar, não é falta de motivação. Vou acordar de manhã e vou fazer diferente, isso não vai acontecer. Não vai. Exige muito, porque é uma coisa, eu falo isso assim, né, questão da rigidez, por exemplo, eu sofro extremo. É muito difícil para mim coisas pequenas. E eu vejo que, assim, que as pessoas conseguem. Doutora, pode encaixar um paciente? E todo mundo, tá bom. E eu falo, não. E aí eu falo, bom, vão me mandar embora. Então encaixa. Mas aquilo é um transtorno, eu passo mal, eu fico mal-humorado. O meu dia vai embora. Não é uma coisa, mas é porque você quer. Não, gente, vem de dentro, eu não tenho controle. Aquilo me gera um desconforto muito intenso. Você tem que flexibilizar. Eu não consigo. Não adianta, não é isso. Não é porque eu não quero. Você imagina que eu não gostaria de ser muito mais flexível? Não é. Facilitaria muito sua vida. Então, na verdade, eu tenho, assim, algumas coisas, e eu falo muito isso com as meninas, é que, assim, você tem que escolher as suas lutas, elas não podem ser todas. Sim. Você escolhe aquilo que para você
você não consegue abrir mão de maneira alguma. Sim. E isso você vai negociar com as pessoas à sua volta. Sim. E aí você vai trabalhar nisso. Porque, por exemplo, o adulto, e você estava falando do seu marido, é comum, a gente está fazendo a consulta, eu normalmente já estou analisando o pai e a mãe, porque você vai ficando com um olhar clínico muito apurado, né? Sim. E aí eu falo, mas já tem algum diagnóstico na sua família? Não tem. Mas como é que foi, né, a infância de vocês? Não sei o quê. E às vezes você já sabe, é o pai. E aí ele fala assim, não, mas eu não estou incomodado com isso, ou isso não é um problema para mim, eu sou assim, mas está tudo bem. Eu falo, mas o transtorno... Para você, exatamente, coleguinha. O transtorno não é diagnosticado só quando ele está em prejuízo para você, ele está trazendo prejuízo à sua esposa, ela está em frangalhos, né? Você não consegue flexibilizar uma coisa pequena, você não consegue ser um apoio para ela. Então, existe um transtorno na sua família que está sendo causado pelo seu comportamento, né? Então, a gente precisa que você busque ajuda, ou que você não precisa ter um laudo, você não quer laudo, tudo bem, mas você precisa entender que você e que você vai ter que trabalhar isso, né? Você não precisa falar isso, é outra coisa que às vezes falam, mas eu vou falar para as pessoas agora que eu sou autista. Você não precisa falar para ninguém, o diagnóstico nada, é seu, só vai se cuidar. O diagnóstico é seu, você faz o que você quiser com ele, se quiser mas falar, você fala, precisa saber quem você é, exato, né? Porque senão você não tem como mudar nada. Exato. E as pessoas não são obrigadas a se adaptar, o se moldar ao que você quer, porque você decidiu que você não vai mudar, né? Gabriela, nasci assim, vou morrer assim. Não, gente. Não. A gente está aqui para evoluir. É claro que algumas coisas a gente talvez tenha muito mais dificuldade, mas muitas coisas são mutáveis. Muitas coisas você consegue adaptar, né? E você vai tendo ferramentas, porque isso é a mesma coisa que a gente faz com as nossas crianças, com os nossos adolescentes. A gente traz ferramentas para que ele possa ter o poder de escolha, como ele quer reagir. Exato. Que não seja uma reação que ele não é inconsciente. Né? Eu falo, olha, ele não precisa, a criança não precisa ter 100 amigos, não. Ele pode continuar querendo ter somente um. Perfeito. Mas por escolha dele, isso. Não porque ele não tem condições de fazer amizade. Exato, perfeito. Né? Porque é isso que a gente busca. A gente não tá buscando Não quero mudar a essência de ninguém, não quero isso. transformar ninguém em outra pessoa. Sim. Mas eu quero que as suas limitações sejam trabalhadas de maneira que elas ou diminuam ou desapareçam, ou que você, mesmo que elas ainda estejam presentes, você tenha ferramentas para lidar com ela, e você ter o poder de estar no mercado de trabalho, né, em pé de igualdade com as demais pessoas. Sim. É isso que a gente busca, né? É o que você disse, de dar o poder de escolha. Exatamente. Mesmo, de decidir, e não de você ficar refém por falta de habilidades que podem ser trabalhadas, né? Exatamente. Podem ser adquiridas. Não precisa ser sofrido desse jeito, né? A gente tem como ajudar. Sim. E isso, de fato, não é querer tirar a essência daquela pessoa. São coisas completamente diferentes, né? Então, mas no homem, realmente, eu acho muito mais fácil de quem é de fora, um olhar leigo de perceber, justamente porque a manifestação desses sintomas no homem clássica. Muito clássica. Ela é muito mais clássica. Não tem, assim, não tem muita sutileza, né? Então, e na mulher não. A camuflagem na mulher, ela dificulta em todos os sentidos, né? Porque existem estudos que mostram que uma mulher é capaz de camuflar num processo avaliativo por 40 minutos a ponto do profissional não conseguir pegar, se ele não tiver um olhar treinado. Porque ela já está treinada a vida inteira dela, ela sabe como as pessoas esperam que seja a resposta dela, né? E ela vai responder de acordo. Sim. Né? Então, assim, a camuflagem, ela vem, esse mascaramento, a adaptação, né? Existem vários tipos de camuflagem, né? São 3 tipos que você vai fazendo, que, na verdade, são meio que inconscientes, mas nem não tão inconsciente, né? Então, por exemplo, eu te observo e eu falo, bom, a Mirella é uma mulher que eu admiro e eu gosto do jeito que ela fala, e eu vou começar a falar igual a Mirella, porque daí funciona super bem, todo mundo gosta, né? E vai ficar natural por um período. Eu, por exemplo, eu tenho uma coisa que é terrível, que é, eu pego o sotaque de qualquer pessoa. Se eu conversar meia hora, eu começo a falar igual baiano, daqui a pouco eu tô falando... É terrível. E eu não percebia. Assim, eu sou do Rio, a minha família toda ainda fala carioquês, eu não tenho mais sotaque de nada, porque uma hora eu falo igual mineiro, uma hora eu falo igual paranaense, e eu só fui perceber isso depois, né? Quando eu fazia faculdade de medicina, tinha gente do Brasil inteiro, gente, eu parecia que tinha, né, distúrbio de personalidade, essa mulher cada dia fala de um jeito, né? E porque eu consigo assimilar isso muito rápido. Comportamento, você fala, eu falo, gente, eu falo em qualquer lugar,
se for um assunto que eu domino. Eu fiz faculdade de economia antes de fazer medicina. Na hora de apresentar o TCC, primeiro porque eu odiava economia, isso foi um lapso na minha vida, eu não consegui, eu reprovei, porque eu tinha vômito, diarreia, queria desmaiar, porque eu tenho que falar para um monte de gente. Quando é medicina, que é uma coisa que eu gosto, você pode falar de um negócio, levanta e começa a falar desembestado, mas só daquele assunto. Se vier perguntar se eu fiz a unha, se fez outra coisa, eu vou... Por que tá vindo com esse assunto pro meu lado? Né? E daí as pessoas não entendem. Mas você fala, gente, eu falo. Claro que eu falo. Mas é aquela dificuldade de conversas dificuldade triviais. De exatamente. De bate-papo aleatório, né? De dar continuidade para uma conversa que puxam com você, que você não tem o menor interesse. Não tem interesse, não sei o que a pessoa espera de resposta. E aí eu tenho uma característica terrível também, que daí eu começo a ser intrusiva demais. Eu já quero quase que fazer uma terapia com a pessoa. Já começo a perguntar que se o pai bateu, né? Tipo... pessoa, que mulher louca é essa, porque tá me perguntando. Ou eu começo a contar coisas da minha vida que a pessoa nunca deveria saber, né? Eu falo, todo mundo sabe quanto eu devo, onde eu tenho conta, se fui mandada embora, se eu não fui. Meu marido, minha nossa. Filtro zero. Tem hora que eu falo assim, eu vou te interditar. Filtro zero. Você vai continuar falando, eu vou te interditar. Você percebeu que a gente não é nem colega das pessoas que estão aqui? Né? E lá, essa falta de filtro. O filtro é zero. E aí, assim, porque eu não sei o que falar com aquela pessoa. É assim. E aí eu fico, será que ele tá gostando? E eu não sei, é hora de parar. Daí eu começo a falar, a pessoa já está quase dormindo e eu continuo falando do mesmo assunto. Então, quando pensa na falha na comunicação, não é igual a criança que teve atraso na fala. É uma comunicação que não é uma comunicação fluida como deveria ser, né? Então, assim, eu mascaro, faço piada, isso eu aprendi. Eu sempre fui a legalzona da turma, mas eu era a boba da corte. Eu demorei um tempão para entender que não estavam rindo comigo, estavam rindo de mim, porque eu fazia coisas bizarras, mas era a maneira que eu conseguia fazer parte da turma. Então, vem cá, mas era para ser a boba da corte. Vai lá, você que é muito louca, fala com ele, fala tal coisa. Eu ia lá e falava, você é muito doida, vai lá você. E até hoje, na minha vida profissional, as pessoas fazem isso. Vai ter uma briga lá, tem que falar com, sei lá, com o secretário de saúde. Vai você, que você é doida. Não é que eu sou doida, é que se é para falar, eu vou falar. Né? Então, isso eu comecei a notar, eu falei, olha, tira proveito, né? Porque... Mas funcionou. Sim. De uma maneira ou de outra, eu cheguei até aqui, né? Claro, tive muitas dificuldades, mas hoje eu sei que eu preciso melhorar nessas características, por exemplo, que elas podem ser desagradáveis para outras pessoas. Né? Eu posso ser muito invasiva e aí gerar um desconforto. Às vezes eu achava, nossa, eu tenho vários amigos. Não, todo mundo era meu colega. Tinha uma festa de aniversário, todo mundo era convidado, menos eu. Porque eu não tinha uma conexão com ninguém, né? E isso foram coisas que eu fui passando a vida inteira e que vai te machucando. E que vai te trazendo outras comorbidades, né? Essa semana eu estava falando muito no Instagram sobre isso. Porque não, nível 1, mas na verdade não é mais o autismo que é o problema, porque agora o problema já é a depressão, é a ansiedade. Eu falo, gente, a depressão e a ansiedade é em decorrência do autismo não diagnosticado, não dá para separar uma coisa da outra. Né? Uma pessoa fez uma postagem e disse, eu e meu masking somos um só. Isso não é bonito de dizer. Isso quer dizer que você está sofrendo uma violência que você não está podendo ser você. Então, não é essa a função, a gente precisa entender. Né? Eu não preciso ter medo de ter pessoas sendo diagnosticadas porque vai tirar o direito de outro. Eu não estou buscando o direito de outro. Para mim, direito é uma coisa e necessidade é outra. Sim. Se você tem a necessidade de usar, você vai usar. Sim. Mas você não precisa usar. Sim. O diagnóstico não é para essa finalidade. Não né? é. Assim, eu tive diagnóstico, eu não usei ele para nada. Falta bom senso. Para não dizer que eu não uso para nada, eu uso na fila prioritária do aeroporto porque eu tenho alteração porque você precisa, sensorial, eu passo mal ali. Mas é só isso. De novo, a questão de necessidade. Mas se precisasse de tudo... Eu usaria tudo. Eu não posso ter medo de dar um diagnóstico para alguém pensando nisso. Mas você está querendo tirar proveito. Porque nesse meio, se eu tiver 1000, talvez um queira tirar proveito, eu vou tirar a oportunidade dos outros 999, se eu pensar dessa maneira. Se eu começar a levar por esse lado, porque a gente vê que assim, começou a ter diagnóstico, começou um movimento de, peraí, vamos começar a dificultar esse diagnóstico, vamos começar a filtrar que esse povo aí tá querendo aparecer, ou tá querendo... Gente, ninguém quer aparecer. Quando você senta para conversar com um paciente que ele traz a história dele e você vê aquele sofrimento, eu tenho consultas que a mulher chora de lá, eu choro de cá, que é uma história de dor que você fala... Como que essa mulher sobreviveu? Como que ela chegou até aqui sem ninguém estar puxando ela pela mão? Sim. Eu falo que é porque Deus manda, às vezes, um ou outro anjo que te arrasta pela vida e você consegue ter força para chegar.
Mas isso, ela está buscando um diagnóstico para aparecer? Não, ela está buscando porque ela chegou num ponto que ela precisa saber o que é isso que acontece com ela, porque ela nunca vai ser feliz por completo. Sim. Né? E aí você dá o diagnóstico, e eu amo, porque eu falo que eu acabo me conectando muito, elas ficam, né, me mandam um WhatsApp para dar um feedback. Doutora, hoje eu consegui fazer tal coisa. Para mim, isso é maravilhoso, porque você está devolvendo para ela o controle da própria vida. Sim. Né? E aí, assim, vou começar a fechar e embarrear porque eu tô com medo, porque não tem recurso. Sim. Recurso não é um problema nosso, infelizmente. Sim. Todos deveriam, se tem direito, ter acesso. Sim. E isso sempre vai ser um problema. Sem dúvida. Né? Então, a gente que está aqui tendo a possibilidade de levar a informação, a gente tem que continuar levando. Porque quantas pessoas que chegam porque assistiram, né, o teu canal e conseguiram identificar, ou do filho, ou de qualquer pessoa, e a gente está fazendo diferença na vida dessa pessoa. Sim. Por levar uma informação de qualidade. Essa é a nossa função. Sim. O que a pessoa vai fazer com o diagnóstico, a gente não tem poder sobre isso. Não, nenhum. E nem deve ter, porque isso é um isso é dele, a individualidade. Dele, você pode fazer isso com qualquer coisa. Exato, não é? Isso é individualidade. E, de novo, essa questão do bom senso, do quanto do tratamento que não é te descaracterizar. É te dar ferramentas para você ser o seu máximo de potência. Essas imprevisibilidades, assim, né, essas inadequações sociais de vocês, de não ler as regras, não pensar como a maioria, para mim sempre foi uma das coisas que mais me encantou no meu marido. Ele é muito aleatório. Ele é muito aleatório. E eu, assim, os momentos mais divertidos que eu tenho com ele é porque o pensamento dele nunca é o que ninguém teria. E eu acho genial, é óbvio. Tô há anos com ele, então a gente tem as dificuldades e ele tem coisas que ele precisa trabalhar sim, né? Como qualquer pessoa que tiver essas limitações e quiser viver em harmonia, porque qualquer o impacto disso... típica tem também as suas questões que precisam ser trabalhadas. O ser humano tem questões para ser trabalhada a vida inteira. Isso. Mas você precisa ir construindo um repertório mínimo social, porque muitas vezes essa inadequação vai te trazer prejuízos muito sofridos. Nem sempre é legalzinho, bonitinho, engraçadinho, né? Então, bom senso, gente. De novo, informação. Sim. Informação e esclarecimento, né? Acho que o nosso papel é informar, né? E tirar as dúvidas, e aí a pessoa correr atrás do que ela achar que ela deve. Sim, né? Dar a ela a possibilidade. O que ela vai fazer daí pra frente, ela vai decidir. Mas, assim, a dica nossa é que sempre busque o seu diagnóstico. Se você tá nessa dúvida, né? Eu sei que a gente esbarra muito ainda na dificuldade de achar profissionais competentes para isso, né, o suficiente, capacitados, mas busque. Eles existem, né? Sim. Não desista de buscar por conta disso, não se acomode por conta disso, porque acho que realmente é um divisor de águas, né, Adriana? Sim. É uma chance de recomeçar e de você fazer diferente. Isso. Não só para você, como para todo aquele que te cercam. Isso. Porque a diferença não vem só para você. Né? Você melhora as suas relações e tudo fica mais fácil. Perfeito. E é um direito e é uma necessidade mesmo encontrar o diagnóstico. Não pode parar. Se você se identifica, se você encontra alguma coisa, vai atrás. Né? Não precisa ter vergonha, não. Pode ir atrás. E ali você vai conseguir. Exato. Se não for autismo, vai ter que ser uma outra coisa. Porque se você está sofrendo, tem que ter alguma coisa. Você não precisa ir lá dizendo que é autista, você vai dizendo que você está sofrendo. E aí a gente vai buscar o que é esse sofrimento. Né? Eu acho que esse é o caminho. Pessoal, e sigam a doutora Adriana, né? Que traz sempre esse conteúdo para vocês. Doutora Adriana Moraes, com E, né? Com E. Isso. E eu agradeço muito, viu, Adriana, por você estar aqui comigo, por esse bate-papo. Espero que a gente se encontre presencialmente mais vezes, porque eu não queria fazer como live. Então, eu já estava, assim, esperando uma possibilidade de a gente se encontrar presencialmente. Eu faço live? Faço. Se não tiver outra forma. Mas hoje, como tem tido mais possibilidade desses encontros presenciais, para mim, assim... Essa troca presencial é muito mais rica, né? Muito mais gostosa. E para mim foi um prazer imenso estar aqui, uma honra. Agradeço a oportunidade e com certeza teremos outras oportunidades, sim. E é isso, pessoal. Vocês sabem que eu já sou super informal, né? Então, tem hora que é doutora, tem hora que é Adriana, daqui a pouco eu tô num Dria, eu esqueço de passar o sobrenome, eu esqueço de passar... Enfim, mas... É porque é isso que eu gosto dessa troca. Mas a gente vai não é para ser né? uma
uma aula, Sim. não é para ser um estudo, é para ser uma reflexão, uma conversa, Sim. que a pessoa esteja em casa, tá lavando uma louça, tá lavando o quintal, tá no trânsito, e que ela possa ir ouvindo de uma forma leve isso e fazendo sentido para ela. Com certeza. Né? Com Obrigada certeza. mais uma vez. Eu que agradeço e parabéns pelo seu trabalho maravilhoso, Obrigada. lindíssimo e que tem agregado muita qualidade, muito valor à vida de tanta gente. Obrigada de coração, viu? Pessoal, fiquem alinhadinhos. Então, se você não se inscreveu no canal, se inscreve, me dá essa moral. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.